A partir de agora, passamos de imediato para a nossa primeira palestra, que traz como tema Laninha segue influenciando o clima no estado nos próximos meses. A nossa palestrante é Estael Cias, meteorologista com mestrado na área de tempestades, diretora da Metsul Meteorologia. Convido a todos para que recebamos a nossa convidada com uma calorosa salva de palmas. Bem-vinda, Estael, a Ipiranga do Sul. Bom dia, Ipiranga do Sul. Muito bom dia para todos que estão aqui presentes. Que alegria estar aqui, podendo ver o rosto de vocês. A gente teve 2 edições online, né, que a gente gravou vídeos. Vou dizer para vocês que não foi fácil gravar os vídeos de palestra. Foi algo totalmente novo para mim, como experiência. Eu gravava e olhava, meu Deus, está horrível, está muito técnico, não, está muito simples, está muito iluminado, está muito escuro. Enfim, é muito bom estar aqui com saúde, vendo todos vocês, ter essa oportunidade de participar desse fórum tão importante, Fórum Norte Gaúcho da Soja, desta 9ª edição. Agradeço pelo convite mais uma vez, e desta vez aqui podendo vê-los pessoalmente. Fui marcada aqui, mas eu só quero olhar vocês de perto. Todo mundo sentou lá atrás, se escondeu. Por que não sentaram aqui na frente? Então, bom dia, muito bom dia. Espero que vocês aproveitem a palestra, perguntem se tiver dúvida, porque previsão do tempo e de clima a gente vai fazer hoje. Vou falar para vocês o que eu estou enxergando hoje de previsão para os próximos meses. Só que daqui a 2, 3, 4 semanas pode ser que alguma coisa mude. Eu espero que mude para melhor. Mas aproveitem a oportunidade de hoje e perguntem. Eu estou aqui à disposição de vocês. Cheguei ontem aqui, fiquei lá em Ipiranga, lá em Getúlio Vargas, aqui do ladinho. E estou aqui à disposição de vocês. Vou trazer uma palestra que não tem como não ser um pouco técnica. Vou ter que usar alguns termos de meteorologia, falar de laninha, falar de gráficos, de mapas. Mas se estiver difícil, se estiver ruim, interrompam. Eu traduzo, eu explico. Eu estou aqui à disposição de vocês para trazer a informação que seja útil para o trabalho de vocês. Eu sou filha de agricultor. Meu pai não plantava soja. Talvez, se hoje tivesse nativa, plantaria. Ele plantava batata semente certificada, que não é a batata para o consumo, é uma batata para a semente. Então, cresci no campo, trabalhando junto com ele. Ele acho que tinha a expectativa que eu fosse ser agrônoma, mas acabei optando por ser meteorologista. Foi um choque quando eu cheguei em casa e falei para ele que eu tinha me inscrito no vestibular para meteorologia. Ele disse, mas isso dá dinheiro? Não sei, pai, mas é uma profissão nova, tem matemática, tem física, e eu gosto, é um desafio. E eu estou acreditando que essa profissão vai ter futuro. E estou aqui até hoje. Me formei em 99, lá na UFPEL, eu sou de Morro Redondo, não sei se vocês conhecem, é uma grande cidade, de 5 mil habitantes, do ladinho de Pelotas ali. Me formei em Pelotas, então, em 99, fui para São Paulo fazer mestrado na USP, que era um sonho que eu tinha, e foi maravilhoso, me trouxe uma experiência fantástica, conhecimento, foi bem difícil, não foi fácil, sair de uma cidade de 5 mil habitantes para São Paulo, mas foi uma experiência interessante. E depois de lá, trabalhei na Defesa Civil de São Paulo, depois trabalhei no Grupo RBS e estou na Metsul com muito orgulho desde 2012, empresa fundada pelo professor Eugênio Hackbart, que nos deixou há 2 anos. Mas, então, chega de conversa e vamos ao que interessa, né? Então, só queria dar essa saudação inicial e dizer que eu estou muito feliz de, finalmente, podermos estarmos aqui juntos presencialmente e bater esse papo aí sobre meteorologia. Eu vou começar falando do que a gente teve. A gente está no 2º ano de Laninha, né? Então, a gente teve, ano passado, muitos desafios, especialmente no que diz respeito à falta e escassez de chuva. Então, estamos no 2º ano de Laninha. O que nós tivemos até agora? Esse aqui é um mapa que mostra como é que foi a chuva, acima ou abaixo da média. E aqui nós temos o trimestre, deixa eu acertar aqui, de dezembro a fevereiro de 2022. Então, a gente vê que a chuva ficou abaixo, bem abaixo do normal, que faltou chover 200, 300 milímetros em várias partes aqui do sul do Brasil. De março a maio, o cenário mudou, a chuva voltou a acontecer, principalmente ali março e maio, com volumes maiores, aqui na região do Médio, Alto Uruguai, região do Planalto. Sobrou um pouquinho de chuva,
mas sobrou naquele contexto daquilo que é normal para aquela época, porque o que faltou nos últimos 2 anos, a gente ainda não recuperou de uma forma geral na quantidade de chuva. Ainda falta um cenário de recuperação. E aqui eu coloquei junho e julho. A gente aqui na região, junho, ainda teve um cenário, teve chuva acima da média e depois diminuiu a chuva. Por que eu coloquei esses mapas? Para a gente desmistificar um pouco essa questão que o Laninha é seca, estiagem, é uma situação já uma sentença. A gente falar em Laninha segue, não é isso. O Laninha ele permite que haja chuva, que haja até períodos de chuva excessiva, de chuva acima da média, mas, em geral, há uma tendência realmente de deixar a chuva mais irregular, muitas vezes mais espaçada entre um evento e outro, que, dependendo da fase da lavoura, isso pode ser muito ruim. Então, tem anos de Laninha que a produção foi ótima, teve em outros anos, geralmente, na frequência maior, em que anos foram ruins por falta de chuva, mas não é sentença falar em Laninha que vai ter seca ou que vai ter estiagem, independente da época do ano. Então, vamos falar desse fenômeno, do fenômeno climático Laninha, que é o resfriamento nessa região aqui do Oceano Pacífico. Nós temos aqui a América do Sul, então, quando a gente tem toda essa área de águas mais frias do que o normal, por pelo menos 8 a 10 semanas, a atmosfera começa a ter uma mudança no seu comportamento. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que principalmente os meses de verão é que sofrem mais. Por quê? Porque os meses de verão já tipicamente são de chuva irregular, é um período fundamental para a soja, a gente pega ali fevereiro, março, aquela fase em que a demanda de água acaba sendo maior, e a gente tem um período, muitas vezes, sob influência de Laninha, instalado, bem definido, em que a chuva falta nesse momento. O que vai acontecer nos próximos meses é um pouco diferente do que geralmente acontece, porque é o segundo ano de Laninha. O Laninha inicialmente terminaria lá por abril, maio, ele acabou se reintensificando, depois perdeu força e agora entra numa nova fase de intensificação, que eu vou mostrar agora. Aqui o que a gente chama é um dos índices. A meteorologia trabalha com vários índices, indicadores, e a gente não tem como falar de Laninha, falar de fenômenos climáticos sem falar desses indicadores. Um desses indicadores é a média dessa temperatura, dessa anomalia, de quanto que essa temperatura ficou abaixo do normal ou acima. Então, quando a gente tem um resfriamento persistente de 8 a 10 semanas, a gente tem uma temperatura abaixo da média. Quando isso persiste por vários trimestres consecutivos, a gente tem aqui dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente tem esse índice, mostra a intensidade do Laninha. A gente vê que desde janeiro, desde julho, agosto, setembro de 2021, a gente vem com esses índices muito presentes e negativos, indicando um longo período de Laninha. Então, a gente já está indo para praticamente o 3º ano de Laninha. Aqui eu coloquei um mapa, esse mapa é do dia 25 de agosto, é um retrato de como estava o Oceano Pacífico ontem, e o que a gente observa é que ainda tem muito presente essas águas mais frias, e em toda a extensão do Oceano Pacífico. São 4 regiões de monitoramento, 2 importantes para o Rio Grande do Sul. Essa região mais próxima da América do Sul, que a gente chama de Ninho 1+2, e essa região que fica exatamente no centro do Oceano Pacífico, que é a chamada Ninho 3.4. A região principal de monitoramento, que todos os institutos internacionais monitoram, é justamente no centro do Oceano Pacífico. Essa é a região que vai definir se a gente vai ter El Niño, se a gente vai ter Laninha, e as consequências que a gente já conhece. Só que no Rio Grande do Sul, essa região aqui, próxima à América do Sul, ela é muito importante também, principalmente no inverno, para definir a potência das massas de ar polar e a frequência com que elas vão atuar no Rio Grande do Sul, e também tem um papel importante no comportamento, na distribuição da chuva. Aqui é um gráfico que mostra desde junho de 2002, não, desde dia 2 de junho até agora 25 de agosto, dessa região aqui. Vou voltar. Esse gráfico mostra como é que a temperatura se comportou aqui no centro do Oceano Pacífico equatorial que está na linha do Equador. De junho até agosto, a gente observa que houve um enfraquecimento, porque o Laninha, quanto mais frio está o oceano, mais intenso está o Laninha. A gente tem aqui a linha de 0, e aqui essas marcas negativas significam que a temperatura está abaixo
do normal, abaixo do que era esperado para essa época do ano. Então, lá em junho, o Laninha estava com uma temperatura de 0,8. Para ter Laninha, no mínimo, tem que ser 0,5. Tinha um Laninha fraco a moderado. Praticamente, o Laninha perdeu força e voltou para um quadro de neutralidade, em que as águas do Oceano Pacífico não estavam tão frias, estavam perto da linha de zero, ou seja, perto do normal para essa época do ano. Só que o que começou a acontecer? De julho até agora, começou a resfriar novamente as águas do Oceano Pacífico Equatorial, e agora a gente tem a medição dessa última semana, marcou a temperatura de 1,2 abaixo, uma anomalia de 1,2, que significa que a temperatura naquela região do Oceano Pacífico está 1,2 graus abaixo do normal, ou seja, já está entrando num Laninha de intensidade fraca a moderada. Então, a gente chegou a quase que praticamente entrar em neutralidade, sem Laninha, e voltou a ter essa intensificação aqui nas últimas semanas. Aquela outra região que eu falei para vocês, eu vou voltar lá no gráfico, que fica aqui próxima da América do Sul, que chama Ninho 1+2, ela tem uma variabilidade maior. A temperatura ela oscila mais naquela região e muitas vezes tem grandes mudanças em poucas semanas. Não é tão estável como está aquela região do Oceano Pacífico Central. E também a gente observou que ela está tendo uma certa elevação, mas a tendência para as próximas semanas também é de um novo resfriamento naquela região e com impacto nas condições meteorológicas aqui do Rio Grande do Sul, que eu já vou explicar. Um outro índice é o índice de oscilação sul, que também mostra uma tendência maior para a gente ter El Ninho ou Laninha. Quando esse índice está positivo, acima da linha de zero, há uma tendência de Laninha. E o que a gente tem verificado desde julho de 2020. Então, faz 2 anos que a gente está com esse índice favorável à presença, à formação e manutenção do fenômeno climático Laninha. Aqui é só esse índice desde 2013 até 2022. A gente observa que a gente teve ele aqui lá em 2013 favorável à Laninha, depois a El Ninho em 2015 e 2016. Lembrando que em 2015 a gente teve o Super El Ninho, com muita chuva no Rio Grande do Sul, com períodos até de excesso, enchentes. Depois voltou por uma condição favorável à Laninha e se mantém desde 2017 mais favorável à Laninha do que El Ninho. A gente teve ali fraco em 2019. Oscilação decadal do Pacífico, PDO. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque hoje em dia, certamente todos vocês têm no celular um aplicativo que vocês vão olhar a previsão do tempo. Pode ser o YR, que eu acho que é um que eu ouço bastante os agricultores falarem. Todo mundo tem na palma da mão um aplicativo. Todo mundo assiste no YouTube um vídeo de previsão do tempo, previsão de clima. Nem sempre é de meteorologista, às vezes são de curiosos, que se chamam de meteorologistas amadores, ou que gostam de falar de clima. E, recentemente, claro, e essas pessoas, todo mundo que assiste, vem nos procurar para nos perguntar: é verdade que eu assisti lá no YouTube? É verdade que o professor falou? É verdade que o fulano falou? E uma das questões que chegou, e que eu acho interessante a gente conversar, é sobre isso, sobre a oscilação decadal do Pacífico. Decadal é de décadas. Porque esse é um outro índice, só que numa escala maior, uma escala de décadas, que indica que há períodos, décadas de 20 a 30 anos mais favorável à ocorrência de El Ninho, e tem outras décadas, um balanço de pressão atmosférica, que indica que há outras décadas mais favoráveis à Laninha. Nós estamos dentro de um período, que está de um ciclo já de 20 anos, mais favorável à Laninha. Isso quer dizer que é seca? Não. Como eu falei, a Laninha não significa, não é uma condenação que a gente vai ter seca. Mas a gente está dentro de um período em que é mais favorável que ocorram episódios de Laninha, e quando acontecem os de El Ninho, tendem a ser mais curtos e mais fracos. Tá, mas teve o de 2015, que foi um super El Ninho e nem foi tão curto assim. Então, esse gráfico, esse índice, ele nos dá uma direção, um indicativo, mas também não é sentença. Então, dentro da meteorologia, na medida em que a tecnologia vai avançando, a gente vai descobrindo novas formas de se prever o tempo. O tempo de curto prazo no Rio Grande do Sul, que é uma região, uma zona de transição climática, já é um grande desafio.
é uma das regiões mais difíceis. Não digo só o Rio Grande do Sul, né? Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e Paraguai. Santa Catarina entra nesse pacote. É uma das regiões mais difíceis de prever o tempo. Tempo que eu digo, 1, 2, 3 dias. Imagina falar de 5, 6, 7 meses para frente. Então, é preciso que a gente se utilize dessas ferramentas e desses índices para nos auxiliar. Olha, tem uma tendência de um índice de décadas mais favorável a episódios mais frequentes de laninha, que deve seguir agora até final dessa década. Depois, a gente vai entrar numa fase mais favorável ao ninho, que para o agricultor geralmente é uma boa notícia, né? Porque aí chove mais no verão, a soja acaba recebendo aquela água que ela precisa. Mas não é sentença, são índices que nos ajudam a trabalhar. Só que aí, muitas vezes, alguém vai na internet e coloca isso como uma sentença. Aí o agricultor fica apavorado, fala, meu Deus, agora os próximos 5 anos eu vou ter laninha direto, vai ter seca, vai ter estiagem. Então, vamos com calma. Hoje, que é maravilhoso que todos nós temos acesso a qualquer informação, é só buscar, o Google nos ajuda, mas vamos ter cuidado aí que, às vezes, a informação tem uma interpretação que mais assusta do que realmente informa. Então, é preciso ter esse cuidado. Isso aqui é um dado, isso aqui a gente como se fosse, você tem que imaginar como se fosse um aquário, e isso aqui é o Oceano Pacífico, só que a gente olhando ele na sua profundidade. Então, tudo que tem lá no fundo do mar, a 100, 150 metros, em termos de águas mais frias ou águas mais quentes, isso está subindo para a superfície. E isso vai reforçar o laninha ou vai enfraquecer. Então, o que a gente tem na última semana aqui, lá do dia 16 de agosto, é que tem águas frias, representadas aqui pela cor azul. Essas águas frias estão muito próximas já da superfície. Então, o que vai acontecer com laninha que tinha temperatura, anomalia de 1 grau e 2 décimos abaixo do normal, negativa, nas últimas semanas? Vai se intensificar no curto prazo. Então, provavelmente, aquele boletim da NOAA, que muitos de vocês já devem acompanhar, semanal, vai nos noticiar nas próximas semanas que o laninha se intensificou, porque tem essas águas mais frias para subirem para a superfície e vão reforçar, então, o laninha, ou seja, vão intensificar ele no curto prazo. Isso aqui é algo que já está acontecendo, nem dá para chamar de previsão, ou uma previsão de curto prazo, né, de poucas semanas. E aqui é um retrato do que aconteceu na última semana. Esses dados são da segunda-feira, divulgados pela NOAA, um retrato de cada uma das regiões monitoradas lá no Oceano Pacífico. Aqui está a Austrália, aqui está a América do Sul, e essas são as áreas de monitoramento. Aqui a Ninho 1+2, que é importante para o Rio Grande do Sul, a 3.4, que é a mais importante, monitorada por institutos de meteorologia do mundo inteiro para definir se vai ter El Ninho ou Laninha, e essa região Ninho 4. Como eu falei, tava a medição da última semana, da média semanal da temperatura do Oceano Pacífico Central é de 1,2, uma anomalia de 1,2 negativo, que significa que a gente está num laninha fraco a moderado, e aqui na região 1+2 está 0,8, que também é significativo e já pode ter impacto na regularidade da chuva, que a gente tem verificado, e também no padrão de temperatura das últimas semanas. Esse gráfico também deve ser bem conhecido de vocês, que é um gráfico que mostra a tendência, a probabilidade de nós termos em azul laninha, em vermelho El Ninho, em cinza neutralidade nos próximos meses. Aqui a previsão, cada barra representa um trimestre. Então, julho, agosto, setembro, outubro, até março, abril e maio. A gente vê até o final do verão a predominância, não, na verdade, até o começo, janeiro, fevereiro, março, até meados do verão, a predominância, ou algo aqui muito próximo de ser iguais, das barras em azul. A gente vê mais de 80% no próximo trimestre, depois vai caindo para se estabilizando em torno de 80% até a primavera, e aí depois começa a cair essa probabilidade de laninha, dando espaço para neutralidade. Mas a gente vê aqui, lá no período de outono, crescendo a possibilidade de El Ninho, ou seja, uma probabilidade de a gente sair de um laninha, passar por neutralidade e, quem sabe, no final do ano que vem, a gente fazer uma transição para um período de El Ninho. Essa probabilidade ela é calculada com base em 22 modelos de previsão, não é de tempo, é previsão do comportamento do Oceano Pacífico naquela região que define El Ninho e Laninha. A gente tem aqui as médias
em verde dos modelos dinâmicos, modelos matemáticos, aqui mais abaixo, e a gente vê uma média, essa curva aqui indicando que o Laninha ainda pode se intensificar aqui na primavera e depois vai perder força, vai tendendo a linha de zero, que seria neutralidade. Então, grandes indicativos que a gente vai até, pelo menos, o verão, sob a influência do Laninha, com o ápice, o período mais intenso do fenômeno, se dando nos meses de primavera. Depois, uma tendência de perder força. Aqui um mapa também, a previsão do resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, só que por trimestre, e é um mapa espacial, outubro, novembro, dezembro, aqui também é trimestre, aqui é a probabilidade por trimestre, e aqui é um mapa mostrando realmente as manchas azuis. Eu vou avançar até rápido, só para vocês verem como é que vai ser o comportamento. Olha, a gente vê que nos próximos trimestres, aquela área em azul que representa o resfriamento do Oceano Pacífico vai diminuindo, especialmente quando a gente vai avançando de novembro em diante. Ó, dezembro, janeiro, fevereiro e março, praticamente as águas aqui nessa região do Oceano Pacífico Equatorial dentro de uma normalidade, ou seja, provavelmente o Laninha vai chegando ao fim do meio para o final do verão, pelo menos lá no oceano, porque a gente tem que imaginar assim, o oceano resfria por 8 a 10 semanas e aí a atmosfera começa a reagir a esse resfriamento. Então, é um fenômeno acoplado, ele começa no mar e depois vai ter consequências na atmosfera. Então, se o Laninha está intenso hoje, a atmosfera não vai reagir instantaneamente a essa intensidade hoje, vai ser daqui a 4, 6, talvez 8 semanas. Então, a gente está em agosto, provavelmente lá em novembro, que a gente vai sentir os efeitos da intensidade que a gente tem hoje do Laninha. A atmosfera não tem uma reação instantânea a esse resfriamento. Então, se a gente está falando aqui que praticamente desaparece aquela mancha em azul lá no auge do verão, no trimestre de janeiro a março, provavelmente a atmosfera no Rio Grande do Sul, regime de precipitação, de chuva, de temperatura, vai reagir a esse fim mais para o final do verão e começo do outono, o que significa que grande parte da primavera e do verão esse ano tem a influência ainda as consequências do fenômeno climático Laninha. E outra informação interessante de olhar, porque a gente fala muito do Oceano Pacífico, é o comportamento do Atlântico nesse período. A gente não vê uma grande anomalia, uma temperatura muito acima ou muito abaixo do normal. Então, o Atlântico, muitas vezes, ele acaba anulando ou equilibrando a influência do fenômeno climático Laninha. Quando a gente tem um aquecimento maior no Atlântico, ele pode intensificar a passagem de frentes frias, de ciclones, fazer evaporar jogar para a atmosfera mais umidade através da evaporação e reforçar os fenômenos quando eles chegam aqui. A gente vê um pouquinho até aqui, um pouco mais ao sul do Rio Grande do Sul, aqui mais ou menos no Foz do Rio da Prata, essa anomalia, esse oceano um pouquinho mais quente nos próximos meses. Então, há a possibilidade que, quando as frentes frias conseguirem se formar e avançar, elas chegam com um pouco mais de aporte de umidade e possam ajudar, colaborar, principalmente em áreas mais ao sul e leste, não com tanto impacto aqui na região do Médio e do Alto Uruguai. Aqui eu trouxe as informações atualizadas do Instituto Australiano. O Instituto Americano, a NOAA, ela tem um critério, que é o que a maior parte dos institutos adotam no Brasil, no mundo inteiro. O Laninha ele é considerado com um índice de quando a temperatura da água do oceano fica meio grau abaixo da média, 0,5 por várias semanas. O australiano é mais conservador, para ele considerar que a gente tem Laninha ou El Ninho é 0,8, ou 0,8 décimos abaixo da média para Laninha, mais frio do que o normal, ou 8 décimos acima da média. Então, para eles, a gente não tem Laninha nesse momento. A NOAA, nós estamos em regime de Laninha. O Laninha está atuando. Para o Instituto, quer dizer, não tinha há poucas semanas, porque a temperatura não estava em 0,8. Agora está em 1,2. Eles consideram, sim, que o Laninha vai começar a atuar. E eles têm um sistema de probabilidade também, aqui mostra a projeção dos modelos para setembro. Aqui são vários modelos de previsão do comportamento do Oceano Pacífico. Essas barras, quando estão viradas nessa direção, é indicativo de probabilidade de Laninha, na outra direção de El Ninho. Para setembro, a grande maioria dos modelos, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5,
indicam dentro dessa área de neutralidade e tem 3 modelos indicando que a gente vai ter uma tendência de intensificação do Laninha. Outubro vai aumentando essa quantidade de modelos, novembro também, dezembro já tem uma certa disputa aqui, e janeiro já começa a diminuir de novo. Estou mostrando isso porque é um outro instituto que tem um critério mais conservador para a definição de Laninha, e na primavera também tem esse indicativo da presença do fenômeno climático Laninha. Isso a gente fala de Oceano Pacífico, mas isso em outros índices importantes na previsão do tempo. A previsão do tempo é uma receita muito complexa, a previsão de clima, melhor dizendo, né? Não a de tempo. Para falar de próximas semanas e meses, a gente tem que olhar para o Oceano Pacífico, tem que olhar para o Oceano Atlântico, tem que olhar para o Polo Sul. Isso aqui é o índice anular sul, que analisa como é que é o comportamento, de uma forma bem simples, do vento em torno do Polo Sul. Quando esse vento é muito forte, é como se ele segurasse as massas de ar polar e não deixassem elas saírem de lá para avançar pela América do Sul e trazer frio. Foi o que aconteceu no mês de julho. No mês de julho, a gente teve temperatura acima da média, isso aqui é temperatura em grande parte do Brasil, porque esse índice estava positivo, ou seja, o vento estava muito forte naquela região, não deixava as massas de ar polar saírem do Polo Sul e trazer o frio para o nosso inverno, o que aconteceu em junho. Em junho o índice estava negativo, o vento estava mais fraco, nós tivemos massas de ar polar, mas em julho aqui. Depois voltou a ficar positivo. E a tendência para as próximas semanas, aqui mais para o final, já na virada de agosto, setembro, é que esse índice fique positivo, ou seja, diminui a possibilidade, o potencial de massas de ar polar muito intensas avançarem. Diminui o potencial, não quer dizer que vai impedir, diminui o potencial de que isso aconteça. Então, esse é um outro índice que a gente acompanha. A oscilação Madeline-Julia, que a gente tem que imaginar uma faixa de nuvens, uma faixa de instabilidade que viaja todo o globo terrestre, e por onde ela passa, ela favorece mais chuva ou propicia a intensificação dos fenômenos que estão atuando ali. E essa faixa de instabilidade ela deve passar por aqui no mês de setembro. Então, esse é um outro índice, é um índice de 30 a 60 dias, que vai favorecer a chegada vai trazer uma possibilidade melhor de chuva aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a gente tem que fazer um combinado de todos esses índices, não é só Laninha, não é só o Oceano Pacífico, analisar todos esses dados, sentar, olhar os modelos, porque a gente tem muitos modelos. Antes, nas palestras, eu colocava todos os mapas, aí era 10 mapas de chuva. Não, mais. 10 mapas de chuva, assim, era 10 mapas do mês de setembro, 10 mapas do mês de outubro, só que fica muito cansativo para quem vai assistir. Eu pensava assim, não, eu tenho que mostrar tudo que as ferramentas estão me mostrando para eles entenderem que é difícil, que às vezes tem ferramenta que faz uma interpretação num índice, outra no outro, mas não, eu vou trazer o que a gente está acreditando que vai acontecer. O que a Metsu avalia dentro de todas essas informações técnicas. E tem uma outra variável que é importante, que é analisar o histórico climático do Rio Grande do Sul também, que são os análogos climáticos, que é observar na história anos que tiveram um comportamento de chuva e temperatura similar ao que aconteceu em 2022 até agora, de janeiro para cá. A gente vai buscar na história climática anos que tiveram um comportamento parecido do verão, do outono, do inverno, e o que aconteceu depois na primavera e no verão daqueles anos. Isso a gente chama de análogo climático. A gente vai buscar na história do Rio Grande do Sul, na história do clima, anos que tiveram um comportamento parecido. E aí, às vezes, aparece 4, 5 anos na história ali, de anos que tiveram uma solução parecida. Esse é um outro indicador que a gente se utiliza para conseguir prever os próximos meses, que nos ajuda muitas vezes, porque o clima se repete. Vocês, na memória de vocês, os mais experientes, devem se recordar que tem muita coisa que se repete. Não tal qual, não igual, mas os extremos se repetem. Muito se fala em mudanças climáticas, que de fato elas estão acontecendo, mas tem muitas situações que vocês falam, não, mas quando eu era criança isso já tinha acontecido, eu já tinha visto essa geada, eu já tinha visto essa chuva, eu já tinha visto essa onda de calor, não é algo tão diferente assim. Então, é isso que a gente busca avaliar também para poder dar nossa palavra final de previsão de clima, de próximos meses, de chuva e de temperatura. Então, vamos aos mapas de precipitação, que eu acho que é a grande ansiedade aí. Vou começar pelas próximas semanas, vamos começar aos poucos, para não assustar. Então, aqui, eu estou sem meu óculos, mas aqui é a virada aqui até 4 de setembro. O que são esses mapas?
azul, chuva acima da média, vermelho, chuva abaixo da média. Aqui as próximas 5 semanas, modelo europeu, que é o modelo que a Metsul, dentro da nossa experiência na empresa, a gente vê que é o modelo que mais acerta. Erra, às vezes, claro que erra. É um modelo matemático. O meteorologista é que tem que avaliar, né? É uma ferramenta que a gente utiliza, não é certeza. Se fosse assim, não precisava de meteorologista. Mas a tendência é para as próximas semanas. Então, nessa virada, agora a gente vai ter sábado, vai passar uma frente fria rapidinho pelo Rio Grande do Sul. A gente vai aos 30 graus no sábado, chega a 5, 7 graus no domingo, então vai ter muito rápido essa virada na temperatura, mas chuva mesmo de sábado para domingo não vai ser grande coisa. Claro, pode ter temporal, uma parte ou outra da lavoura ali chover forte, mas nada especial, em geral, pouca chuva. Depois, aqui na semana que vai do dia 5 até o dia 11, até tem chuva dentro de uma normalidade na área em branco, mas aqui para a região de Ipiranga do Sul, de Erechim, Getúlio Vargas, mais uma semana seca, ali de 5 a 11. Mais para adiante, até o dia 18, também pouca chuva aqui na região. Lá para o final do mês, já 18 a 25, algum sinalzinho de chuva, mas nada importante. E, por fim, já começando de outubro, lá no comecinho de outubro também, pouca chuva. Isso semana a semana, olhando uma tendência de um mês de setembro, que não vai ter muita chuva. Eu já ouvi, tem gente que está plantando milho, tem gente que está pensando na lavoura da soja, que é mais adiante. Então, a situação está um pouco complicada. Trimestral. Vou mostrar a previsão para os próximos 2 trimestres. Assusta, né? A gente vê esse baita vermelhão, mas vamos ver quanto que é aqui. É uma tendência. Eu coloquei de temperatura aqui. Deixa eu ver. Vamos para a previsão de chuva. Aqui. Foi erradinho. Tendência também, a gente vê essa mancha aqui em laranja. Estou na minha marquinha aqui. A tendência aqui em laranja. Assusta todo o mapa do Rio Grande do Sul com chuva abaixo da média. Mas quanto que é? Aqui, nessa área vermelho, 40 milímetros. Setembro, o que é a média de setembro? 150? 160, normal, né? Porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é que tem estações meteorológicas centenárias no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a primeira medição de temperatura foi em 1912. Erechim, eu acho que foi um pouquinho depois, mas também. Então, dentro dessas medições de 100 anos, eles calculam médias climatológicas, a cada 30 anos. Foi feita uma atualização de 1990 a 2020, uma atualização da média desses últimos 30 anos. Interessante que a média aumentou, a média de chuva. Está chovendo mais? Não necessariamente. O que está acontecendo mais são eventos extremos de chuva. Então, aquela chuva de 50, 70 milímetros em um dia, depois passa 5, 7 sem chover. Só que quando tu vai calcular a média, que a média tu vai somar, pegar um mês de setembro, desde 1990 até 2020, todos os meses de setembro, vai somar esses 30 meses de setembro e vai calcular a média. Então, quando tu faz essa média, esses extremos estão ali, somados, e a média acaba subindo. Então, quer dizer que a chuva que o agricultor gosta, que é aquela chuva bem distribuída, não precisa chover 50 milímetros num dia, ele quer que chova 10 milímetros por dia, mas que chova 20 dias, chovendo 10 milímetros por dia, isso é maravilhoso, né? Ou 15 dias, ou 10 dias, mas não é isso que está acontecendo. A chuva ela vem acontecendo, só que com volumes maiores num menor espaço de tempo. E aí, como é que organiza isso para a lavoura? Como é que armazenar isso, de repente usar no sistema de irrigação, como é que se planeja isso? É isso que é o desafio que a gente vai ter daqui para frente. Dito isso, então a média, no mês de setembro, aqui é a previsão, aqui é trimestre, né? Mas a média somando, então a gente vai pegar aqui agosto até outubro. A gente vai somar 150, mas vai dar uns 400, 500 milímetros. Então, um trimestre ter uma anomalia, ou seja, vai chover 40, 50 milímetros a menos, não chega a ser algo tão assustador. Vamos para o próximo, novembro a janeiro. A gente vê que aumenta o déficit. E aí, novembro a janeiro preocupa. Por quê? Porque a média de chuva é menor, chove menos no verão. E aí chove menos no verão, e a tendência de chuva é abaixo da média, e num gráfico até um mapa mostrando que essa anomalia chega a 100 milímetros aqui, ó, entre o Paraguai, Nordeste da Argentina e Oeste Gaúcho, e aqui na região, na casa também
de 80 milímetros, 80 a 100 milímetros. Então, esse mapa trimestral, embora ele não seja tão detalhado, ele nos dá uma ideia que a redução da chuva ela nos parece ser maior ali de novembro a fevereiro, de novembro em diante. E é só para falar que o modelo ECMWF, que é o modelo europeu também. Aqui a previsão do modelo NCEP, que é da NOAA, tendência de agosto a outubro, ele está muito parecido com a projeção do modelo europeu, com esse déficit aqui de 40 milímetros, pegando a região, até tem um núcleo um pouco maior aqui de 80, pegando aqui Média Uruguai, pegando desde Frederico Westphalen até Erechim, Passo Fundo, Cruz Alta, tudo dentro dessa área aí de menos chuva. E o próximo período também. Então, para mostrar isso, chove menos que a média na primavera, mas esse déficit, o que vai faltar de chuva no meses de verão, me parece ser um déficit maior. Mas isso a gente está comparando a soma de 90 dias em relação à média de 90 dias. Agora vamos para a precipitação mensal, mês a mês. Coloquei a previsão do modelo europeu, que está mais ou menos dentro da ideia do que a gente acredita que vai acontecer. Aqui é a projeção para o mês de setembro. Aqui, essas cores em marrom indicam chuva, marrom para o vermelho, chuva abaixo da média, e em verde e azul, chuva acima da média. Então, a gente vê aqui nessa região, aqui está Passo Fundo, está Erechim, está a região de Santa Rosa, Três Passos, um déficit, isso mensal para o mês de setembro, em torno de 35 a 50 milímetros, dentro daquilo que seria o normal chover. Quando a gente vai para outubro, esse déficit é maior. E aí, aqui está escondida a escala, mas aí fica na casa de 70 a 90 milímetros. Então, chove pouco em outubro, é um indicativo do modelo europeu. Por quê? Porque o Laninha está se intensificando agora. E a atmosfera, a chuva, vai reagir a isso lá em outubro. Olha novembro. Dezembro. Olha janeiro. Janeiro nos dá uma aliviada com esse indicativo de chuva acima da média. Lá em janeiro de 2020 isso aconteceu. A gente teve justamente no mês de janeiro até chuva bem excessiva em algumas partes do estado e para muitos foi a salvação da lavoura. Fevereiro. Olha, eu diria que fevereiro está bom também, porque olha só aqui, a gente tem esse déficit aqui na região de Getúlio Vargas, de Ipiranga do Sul, de Erechim, é de 15 milímetros. A média é 100, 120 lá em fevereiro. Não me parece tão ruim. Então, o que vocês entendem nesse cenário? A gente tem novembro, dezembro, a fase ali de plantio, de semeadura, outubro. Né? O milho está sendo semeado agora, será que ele vai ter a água que ele precisa ali na frente? Eu sei que fora é da soja, me desculpa, mas vamos abrir um parênteses aí, que eu ouvi bastante gente falando do milho. Então, o milho sofreu muito ano passado, foi geada. Ah, e ainda tem isso que eu vou falar na temperatura ainda. Foi geada, foi falta de chuva naqueles momentos, e agora o que a gente está vendo aí? Então, é uma coisa de se pensar. E na hora do plantio da soja, da semeadura, em que momento vai chover? Isso aqui é média mensal. Então, não quer dizer que a gente não tenha lá... eu vou dar trabalho para vocês. Não quer dizer que a gente não vai ter, em algum momento, uns 50 milímetros, de repente, preparou a terra e vem aquela chuva e aí eu planto. Mas e aí depois lá na frente? Então, eu não sou agrônoma, vocês vão ter palestras excelentes aí pela frente ao longo do dia de hoje. E aí fiquem com isso na cabeça, com esses dados que eu mostrei. Poxa, vai chover pouco lá em outubro, vai chover pouco em novembro, dezembro também parece que não vai ser aquela chuva toda, mas vem janeiro, fevereiro. Então, como é que eu vou fazer com a minha lavoura? Eu não conheço a lavoura de vocês, a fazenda, a lavoura, as áreas. De repente tem um açude bom lá que consegue sustentar, outros não têm. Outros plantam mais no alto, outros mais no baixo. Então, vocês conhecendo a propriedade de vocês, os desafios que vocês têm dentro da lavoura, com essa previsão é que vocês têm que trabalhar. E aí, todas as orientações, tem o pessoal da Emater aí, tem tanta gente qualificada que pode juntar essa informação, a informação que a gente trouxe do tempo, do clima, com a realidade de cada um de vocês, que não vai ser igual, o planejamento de um para outro. Então, esse é o nosso papel. Estou trazendo aqui a informação que eu estou enxergando.
pode mudar? Sempre me perguntam isso. Claro que pode mudar, muda de um dia para o outro. Vocês não têm ideia. Quando eu comecei a trabalhar com meteorologia, principalmente rádio, né? Porque é um desafio. A gente não trabalha com a área técnica de meteorologia pensando que tu vai ter que te comunicar, vai ter que falar. Então, quando eu comecei a falar em rádio, aí eu dava um alerta de temporal, eu não conseguia dormir pensando, meu Deus do céu, não está chovendo. Amanhã vai todo mundo ligar na rádio reclamando. E enquanto a chuva não vinha, eu não conseguia dormir. Aí chovia, pronto. Lá às 3 da manhã eu ia dormir tranquila. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. A gente faz o melhor que a gente pode, usando as melhores ferramentas, a maior atenção, todo o nosso conhecimento, mas muda. A atmosfera, assim, seria muita petulância achar que a gente tem todo o conhecimento. Não tem. Não tem. A gente está sempre aprendendo. E como volto a dizer, no Rio Grande do Sul é muito difícil. Eu trabalhei 7 anos em São Paulo, na Defesa Civil, era um outro trabalho, era uma outra área. E lá é muito tranquilo, porque já o período de dezembro a março, chove, tem temporal quase todo dia. No inverno é seca, não chove. Olha, errar a previsão em São Paulo é difícil. É difícil. Agora, aqui, é todo dia, é uma ansiedade, é um desafio, e eu acho isso maravilhoso, porque a gente está sempre aprendendo, sempre tendo que ser humilde, porque vai ter momento que não vai se confirmar a previsão. Então, a gente tem que trabalhar com muita humildade, porque é um grande desafio. Mas, do cenário que eu enxergo hoje, em termos de chuva, é essa informação que a gente hoje avalia que é uma grande probabilidade de se confirmar. Volto a falar, isso aí é média mensal, a gente está comparando 30 dias em relação ao que é o normal acontecer. Dentro desses 30 dias, ali o que eu estou dizendo aqui? Que vai, na média lá de, vou botar aqui janeiro, uma tendência de 20, 50 milímetros acima da média. Isso quer dizer que vai chover 20 dias em janeiro? Não. Pode ser que haja 2, 3 dias no janeiro inteiro com chuva que dê esse valor de 200 milímetros. Resolve, talvez, o problema de vocês? Talvez não. Mas é o que a gente consegue enxergar, projetar para os próximos meses. É um cenário otimista, porque nos traz o indicativo que vai chover. Mas a chuva de verão, a gente tem que lembrar sempre, é a chuva falhada. Ela não é a chuva parelha do inverno, que é a frente fria, despeja água, assim, pelo menos parecido, né, em toda a área da lavoura. Não, a chuva de janeiro é a chuva falhada. Então, tem uma área da lavoura que vai chover 50 milímetros e outra área vai chover 5, ou talvez até nem chova. Então, tem tudo isso para ser pensado quando a gente enxerga esse mapa. Esse mapa ele mostra um retrato, um pacote fechado, uma caixa preta de um mês. Mas o que vai acontecer diariamente ali, aí isso no curto prazo que a gente consegue. 45 dias a gente consegue hoje já mostrar. Até eu trouxe o gráfico de 45 dias, eu achei que eu tinha colocado. Eu coloquei mais no final. Vamos para a temperatura, então, que é uma outra preocupação. Né? Um ano de laninha sempre nos traz a preocupação com o frio tardio, com a geada no tarde. As próximas 2 semanas, a gente não vê nada assim muito extremo. Só que a gente tem que lembrar que o mês de setembro é um mês de transição. Tudo pode acontecer. Posso ter neve? Pode. Pode ter geada? Pode. Pode ter calor de 35 graus? Pode. O mês de setembro é o pior mês para o meteorologista. Porque, além de ter tudo isso, essa possibilidade, muda muito rápido. Os modelos, às vezes, não conseguem captar essa mudança. Porque a previsão do dia a dia, a gente olha a cada 6 horas, a gente atualiza. Lá meia-noite, final da meia-noite, depois às 6 da manhã, início da tarde, final da tarde entra informação nova e à noite de novo. São 4 informações por dia. E a gente olha as 4. Então, a previsão que eu fiz às 6 da manhã na rádio, às vezes, não é a mesma que eu vou fazer às 2 da tarde. Porque antecipou a chuva, adiou, a chuva ficou mais para o outro lado, a temperatura não vai subir tanto porque tem nebulosidade. Então, aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa é uma realidade nossa. Em outras áreas do Brasil é diferente. Então, a gente vê, em geral, em média semanal, a temperatura, a gente tem aqui, 19 a 25 de setembro, um sinalzinho de frio. Já lá dentro da primavera, que começa dia 22. Como isso aqui é uma média mensal, a gente tem que ficar de olho no que esse sinalzinho está nos indicando. Então, a possibilidade de um frio tardio. E aqui já entrando no mês de outubro. Ele está colocando aqui para a região de vocês, já estou adotando nossa região aqui,
a temperatura dentro da média, mas como se trata de média, a gente tem que olhar esse sinal aqui, ele nos traz a possibilidade, e olha, interessante, porque ele coloca no centro da Argentina, então, uma massa de ar polar continental, que geralmente chega mais forte, então, final de setembro, a gente tem que ficar atento. Vai ter esse frio agora, segunda e terça, traz alguma possibilidade de geada, mas está dentro do período, não é agradável, mas está dentro do período. Projeção mensal, vamos fazer o mesmo caminho da chuva. A gente tem setembro dentro da média, mas o que é a média de setembro de temperatura? É isso que eu disse. A gente pode ter 0, pode ter temperatura negativa, pode ter 30 graus. Então, a média de setembro não nos diz muita coisa. Está dentro da média que tudo isso pode acontecer no mês de setembro no Rio Grande do Sul. Aí a gente vai lá para o mês de outubro, olha essa mancha em azul em outubro, indicativo que a gente pode ter um período de frio em outubro. Ah, não está aqui exatamente em Ipiranga do Sul, mas isso é média. Então, a gente tem que ficar atento a essa possibilidade. Olha novembro. Olha, novembro. Claro, a gente vê esse aqui, meu Deus, esse azul aqui, 1 grau, 2 abaixo da média. Só que a média de novembro é bem mais alta, né, gente? É 20 e poucos graus, então é uma anomalia que nos traz um indicativo que a gente pode ter um período de frio, mas não quer dizer que vai ser geada, mas que a gente pode ter um período de temperatura um pouco mais baixa. Acho que me preocuparia mais o arroz até do que outra cultura. E aí depois a gente vai lá para dezembro, já começa aqui a temperatura acima da média, claro, já reagindo à falta de chuva, à estiagem, que vai pegar de novo parte da Argentina, a Argentina que sofreu ano passado demais naquela onda de calor lá de janeiro, com aquelas queimadas de grandes proporções, foi terrível. Aqui eu vou nos gráficos, então. Eu gosto muito desses gráficos. Eu gerei o gráfico aqui para a nossa... para a cidade de Ipiranga do Sul, que está nos recebendo hoje no fórum. Não gerei para os outros municípios, não ia ficar muito gráfico, muita informação. Então, Ipiranga do Sul hoje representa aqui todos os municípios que estão presentes. Aqui é um gráfico de 45 dias de previsão de chuva. Esse gráfico, ele não é tão importante a quantidade de chuva. O que a gente tem que olhar nesse gráfico, é interessante principalmente para vocês agricultores, é isso aqui, essas janelas aqui, de tempo seco, olha. Ele coloca aqui, lembra que eu falei lá na oscilação Madem Júlia, que é uma oscilação de 30 a 60 dias, que vai passar por aqui em setembro, que pode trazer mais chuva? E a gente vê aqui, ó, de 16 de setembro a começo de outubro, não quer dizer que vai chover 4 milímetros, mas é só um indicativo de frequência. A gente tem vários dias de sol, poucos dias com possibilidade de chuva agora no começo de setembro, na primeira metade do mês, mas aumenta essa possibilidade de umidade, aí para quem está no plantio do milho, essa possibilidade aqui na segunda metade de setembro para a região de Ipiranga do Sul. Ah, vai chover 50, 100 milímetros? Né, não dá para afirmar, mas vai ter mais umidade. Vai ter uma possibilidade maior de dias com chuva. Temperatura. Tem esse frio agora na virada do mês, tem um indicativo aqui lá pelos dias 5 e 6 de setembro. Aqui também, tá? Tem os dados da temperatura aqui, mas é mais para a gente ter uma ideia de períodos de elevação e queda de temperatura. É mais um indicativo, não é previsão pontual. Então, a gente vai ter, na virada do mês, lá pelo dia 5, e depois um novo período ali no final de setembro, que é aquele mapa lá semanal mostrou. Está aparecendo aqui também, no finalzinho do mês de setembro. O que acontece? As massas de ar polar, elas chegam mais intensas lá pelo Uruguai ou pela Argentina. Não, aqui em Ipiranga do Sul, só se a massa de ar polar passar com o núcleo dela, a parte mais intensa, para trazer geada, né, uma geada tardia, um frio mais forte. Então, a gente vai sentir aqui esse frio, mas talvez não na intensidade que Jaguarão, que Bagé, que Uruguaiana, que essas regiões onde o frio avança, de fato, com força maior. Esse outro gráfico, vejam aqui, é um gráfico para 6 meses, gerado para o município de Ipiranga do Sul, e volto a dizer, ele representa os municípios aqui dos arredores, tá? Aqui de um conjunto de modelos, o canadense, o modelo francês, o modelo europeu, e aqui de um outro conjunto de modelos americanos. O que indica esse gráfico? Aqui tem uma linha de 0, que seria
a chuva normal, né, a média mensal para Ipiranga do Sul, e aqui a gente tem os meses, agosto, setembro, outubro, até janeiro. Tudo que vem abaixo dessa linha é chuva abaixo da média. Tudo que vem acima daquela linha é chuva acima da média. Então, quando a gente olha os próximos 6 meses, a gente vê uma tendência de chuva abaixo da média. Essa é uma informação, que a gente bateu o olho no gráfico e já enxerga. E quando é que a chuva falta mais? Quando é que chove menos? A gente vê aqui uma tendência ali para novembro e dezembro. Tem os valores aqui de cada modelo, né, o quanto que vai chover abaixo da média de cada modelo para cada mês. Mas eu gosto muito de ver a tendência das curvas, né, onde é que há uma convergência, uma solução parecida dos modelos. A gente vê, então, essa caída aqui em novembro, dezembro, depois começa a recuperar, ó, a chuva acima da média, que está dentro daquele mapa lá do modelo europeu que eu mostrei para vocês. Eu usei só um mapa para mostrar que janeiro e fevereiro pode ter chuva melhor aqui para a região. Esse outro conjunto de modelos está dentro de uma ideia parecida, só que ele coloca a recuperação chegando mais cedo, para vocês verem como é difícil trabalhar com essa ferramenta. Esse gráfico, ele bota a chuva voltando mais cedo, lá entre dezembro e janeiro, talvez já na segunda metade de dezembro e janeiro, com a chuva voltando. Mas aqueles outros modelos estão de acordo com o europeu, que é o que a gente acredita, mais de janeiro para fevereiro. Temperatura. Temperatura não tem grandes alterações aí em relação à média. Também a mesma ideia, né? Acima de zero, temperatura acima da média. Abaixo de zero, temperatura abaixo da média. Está muito próximo do que é o normal para os próximos meses aqui para a região. Esse pacote de modelos coloca aqui alguma possibilidade de alguns dias, né, de temperatura mais baixa lá para o mês de novembro, mas, em geral, também está muito próximo. Quando a gente... não, esse aqui é o mapa de precipitação. Não trouxe o mapa. Só botei um mapa aqui de temperatura, mas está representando bem o que a gente espera para os próximos meses. Bom, como eu falei, não tinha como não ser técnica. Então, se alguma informação não ficou clara, se eu tento fugir de todas as palavras técnicas aí, para que a ideia é a gente trazer informação. Informação não precisa ser com a palavra mais bonita, as palavras simples, muitas vezes, trazem um conhecimento mais fácil. O que a gente tem de concreto? O Laninha segue, não adianta. Vamos ter que lidar com esse desafio. Dentro do que a gente mostrou de mapas, de gráficos, não nos parece, até porque o Laninha vai perder força ao longo do verão para o outono, vai começar a voltar à neutralidade, não nos parece repetir o que foi o último verão, 2021, 2022. Acho que isso já é uma pequena boa notícia. E aí depois, ali, janeiro e fevereiro, que é um período sensível, que precisa de água, também nos traz um cenário de alento que os mapas estão mostrando hoje. Como eu vou repetir, pode mudar. Vocês estão no momento de tomar uma grande decisão para a lavoura de vocês, de investimento. Entre em contato com a gente. Olha, eu ouvi tua palestra lá em agosto e tu falou que é isso mesmo, mudou, vem mais cedo a chuva, não vem, eu estou com um problema aqui, estou esperando a chuva cair para poder plantar, quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer. Então, refaçam essa consulta. Muita coisa pode mudar nas próximas semanas, até, eu diria. Porque quando a gente fala em previsão de clima, ela é atualizada, os mapas, os gráficos, todo mês. É diferente da previsão do dia a dia, que a gente olha a cada 6 horas. Então, lá pelo dia 22, 23 de cada mês, eu recebo todos os dados atualizados. Então, o que vocês estão vendo hoje é a informação mais atualizada que a gente teve nos últimos dias. Lá pelo meio de setembro, isso aí já está desatualizado. A gente tem que esperar do dia 22, 23 de setembro para ver se está mantendo essa projeção. Grandes mudanças podem acontecer, às vezes acontece, mas é difícil. Às vezes acontece, grandes mudanças. Pequenas mudanças é mais comum de acontecer dentro do que a gente apresentou hoje. Talvez não seja a notícia que todos queriam, talvez não seja na forma que todos queriam, mas essa é a informação que a gente avaliou, que a gente analisou. Nosso trabalho é muito sério. Como eu disse, a gente tem toda a humildade, sabe que nem sempre o cenário se confirma, mas a gente usa das melhores, das mais modernas ferramentas e da nossa experiência. E a experiência é muito particular, às vezes, né? Um meteorologista para outro, ele pode ter um entendimento, uma avaliação um pouco diferente. Então, primeiro, agradeço novamente o convite. Que alegria poder estar aqui pessoalmente. Que desafio ser a primeira palestra do dia. Acho que é a primeira vez que eu sou a primeira palestrante. Se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem.
eu estou aqui para atender vocês. Então, muito obrigada aí pela atenção e um bom dia de trabalho aí para todo mundo. Muito obrigada, Estael, pelas considerações, pelo relevante conhecimento trazido aqui para o nosso fórum. Nós convidamos o prefeito e o vice-prefeito para que venham à frente para fazer a entrega de uma singela homenagem, né? Um agradecimento especial a Estael. Continua estudando, sempre se preparando, né? O desafio é grande, né? Mas é importante esse conhecimento aí para todos os nossos produtores. Então, convido o Fabiano e o prefeito Marco Antônio Sana para que venham à frente fazer essa entrega desta lembrança. Sempre bem-vindo a Ipiranga do Sul, Estael, o berço do plantio direto. Diz o prefeito que é para aproveitar para um churrasco, né? Então, mais uma salva de palmas à nossa painelista. Muito obrigada, da Metsul Meteorologia. Todo mundo ligadinho na previsão do tempo, né, prefeito? Muito bem. Agradecer em especial a presença do prefeito de Erebango, Valmor Tomeleiro. Agradecemos aqui a presença do ex-prefeito de Ipiranga do Sul e coordenador da 11ª Região da Saúde, Mário Luiz Seron. Muito obrigada. Ao senhor João Altair, da Rádio Planalto. Aos colegas do jornal Bom Dia, muito obrigada pela cobertura. Demais colegas da imprensa, muito obrigada mesmo. Agradecemos também o apoio da Daniela Seron, secretária de Assistência Social, muito obrigada. Ao seu Fernando, toda a equipe de apoio aqui, o André, Laírton, muito obrigada.